Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Kaique, sim, sou eu ainda. Eu fiz a barba, mas ainda sou eu. Então, continuando a aula da semana passada, bora fazer uma revisãozinha, lembrar? Tava vendo de relevo, né? Então, deixei esse esquema para vocês fazerem, tal, alguns spoilers da aula de hoje. E aí eu resolvi dividir porque era muita coisa. Mas basicamente, lembra, relevo é tudo que a gente vê. Então, se a gente olhar na janela e ver as formas que a Terra faz, isso que é o relevo. Mas assim, no vestibular não vai aparecer assim, dessa forma que a gente fala. Vai aparecer variações que se apresentam sobre a camada mais superficial da nossa querida Terra. Ou seja, tudo que você vê, tudo que você enxerga. E aí, lembra, tem uma relação muito forte com o clima. E aí, uma vez que se forma, pode se transformar. E se transforma muito. Ao longo dos anos, milhões e milhões de anos, lembra, o processo da Terra é um processo muito lento. A história da Terra é de milhões e bilhões de anos, enfim. E aí, como ele se forma? Lembra, agentes internos e endógenos, então, placas tectônicas, vulcões, terremotos. Agentes externos, exógenos, então, toda a parte de que o clima mesmo faz, então, vento, chuva, etc. Pode ser químico, pode ser físico, enfim. Aí a gente viu erosão um pouquinho, a gente vai ver um pouco melhor nas próximas aulas, mas bom. E aí a gente aprendeu a mexer no Google Maps, né? Aquelas coisas. Daí a gente viu o relevo de São Paulo, Serra do Mar, tudo mais. Aí a gente viu Bauru, daí uma planície, que é o que a gente vai falar hoje bastante, aqui do Amazonas, no caso. E aí a gente viu montanhas, né? Então, lembra, a montanha são os pontos mais altos do nosso relevo, então tem esses picos. O conjunto de montanhas é uma cordilheira, se estende a vários quilômetros acima do mar, vários metros acima do nível do mar. E aí, beleza, Planaltos, a gente viu até aqui, né? Certo? Opa, deu uma travada. Aí aqui o mais famoso, né? Brasília, no Planalto Central. Então, tranquilo, vamos começar a nossa aula de hoje com esse mapa. A gente encerrou a última aula com esse mapa, bora começar hoje também com esse mapa. Então, no nosso país, tem basicamente dois tipos de relevos mais fortes, assim, que a gente consegue ver mais. Planaltos e planícies. Opa, caguejei. Mas enfim, a gente vê muito mais os planaltos. Pelo mapa mesmo a gente consegue ver. Planícies, o que a gente vai ver hoje, geralmente estão perto do litoral, ou seja, de praias e perto de rios. Então aqui o Amazonas tem o rio mais extenso, não lembro se é mais extenso agora, um dos maiores rios que existem no mundo inteiro e perto do mar. Por quê? Basicamente, para um rio correr, etc., tem que estar mais. Obviamente, com a água e tal, o solo ele sofre um processo de erosão muito maior. Então ele começa a ficar mais chato, ele começa a ficar mais reto. Então, beleza, bora ver hoje. Planícies. Então, a gente consegue ver de cara que é uma área muito, muito, muito reta. Muito, muito reta. Áreas planas e com baixas altitudes. É porque, basicamente, não vai ser áreas planas no alto. Vão ser áreas planas mais ou menos a nível do mar. Porque se for mais, o planalto, com a depressão, que a gente vai ver já já. Mas, basicamente, planícies estão muito próximas desses planaltos, mas basicamente sempre perto de rios ou do mar. A gente tem que pensar que assim, montanhas, lugares altos, eles estão sofrendo a ação do vento, da água, enfim. E lembra, está se quebrando, está se rachando cada vez mais. Só que isso que sai, ele não some, ele vai para alguma parte do mundo. Geralmente vai para esse tipo de relevo, planícies. Basicamente vai sair de um lugar e vai para o outro, vai começar a se depositar, vai começar a se espalhar, virar uma coisa mais reta. Exatamente isso que acontece. Coisa que as provas cobram muito, os tipos de rios que acontecem em cada um. É só a gente pensar, se tem uma montanha e nasce um rio, ali a montanha vai cair, certo? Então vai ser uma cachoeira, vai ser rios muito fortes, de cachoeiras basicamente. Agora, em planícies, a gente consegue pensar assim, é uma área muito reta. O rio, ele não vai ser totalmente reto também. Faz uma coisa na sua casa, pega um prato raso, vira ele de ponta cabeça, liga a torneira bem fraquinho
e ver a forma que a água faz. Ela não vai tipo, formando assim, reta, ela vai começando a fazer umas curvas. Isso é uma característica que a água ela faz em terrenos muito retos. Então, bom, o que acontece com os rios extensos e bastante curvas? Eles serpenteiam, é uma palavra que aparece bastante em provas. Serpentear, justamente uma serpente, como faz vários S's, enfim. A gente consegue ver facinho esse rio aqui, ó. Então, faz essas curvas, esse S, etc. Beleza. E, ok, tranquilo. Depressões. Então, as depressões vão ser justamente a parte mais baixa de planaltos. Então, assim, o planalto é aquela área erguida, a depressão é justamente a área que está abaixo disso. Ele é formado pelo processo de erosão também, então eles são muito inclinados. Pode ter altitudes aí de 100 a 500 metros, etc. E pode ser classificados em dois tipos. Essa parte é mais fácil, não cai tanto em provas, só que é importante você saber. O nível do mar é sempre o parâmetro que a gente coloca. Então, ou seja, é sempre, sei lá, 500 metros acima do quê? Do nível do mar, que é a zona de terra mais baixa que a gente pode ter. Então, sempre quando você falar, uma montanha tem 500 metros, é 500 metros em relação a quê? Em relação ao nível do mar. Se a depressão é absoluta, ela fica abaixo desse nível. Então, basicamente, a Holanda é basicamente uma cidade inteira abaixo desse nível do mar, numa depressão absoluta. Depressão absoluta, tudo que nós estamos sentindo nessa quarentena, sim, exatamente, brincadeira. Depressão relativa, encontradas acima desse nível do mar. Então é relativa por quê? Porque não está abaixo desse nível do mar. É numa área que está mais alta e aí forma um buraco. Um buraco assim, claro, você não vai poder falar isso na sua prova. Mas aí forma esse grande pico, essa grande depressão abaixo, acima do nível do mar, porque o relevo ali ele se encontra mais alto. Tranquilo? Esse aqui é um outro esquema que você pode copiar também para ficar mais claro. Então, basicamente, aqui a gente tem o nível do mar, o oceano. Então, aqui o oceano a gente tem a parte abissal, que não chega à luz, etc. Daqui a gente já tem uma região mais alta, plataforma continental, etc. Daí a praia fica mais ou menos aqui. Perto de praias, perto de rios, nós temos planície. Aí depois disso, planalto. Depois disso a gente tem a depressão. Daí aqui nesse esquema a gente eles colocaram uma montanha só para ficar mais fácil, só que geralmente não é assim, é só para ficar mais fácil. Mas aí a montanha é o maior pico, ele tem o cume, etc. É pontiagudo, diferente do planalto, que é um pouco mais baixo, um pouco mais lixado, um pouco mais reto. E a depressão absoluta, que está abaixo desse nível, e a relativa, que está acima desse nível. Tranquilo até aqui? Beleza. Com isso a gente já passou por todos os tipos de relevo. Você já tem condições de fazer as provas dessa parte, dessa matéria. E aí, continuando, só para a gente saber, muitas vezes os vestibulares colocam alguns textos. A maioria de textos que tem dessa matéria vai cair esse cara, Aziz Absaber. É um nome um pouco estranho, tal, mas esse cara foi muito, 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 muito bom. Assim, sério, ele foi um dos maiores cientistas do mundo, assim, do país com certeza. Basicamente, o que ele fez? O Brasil ele estava separado em partes, assim. Então a gente já viu mapas, quais tipos de clima daquela região, quais tipos de, sei lá, temperatura média, não, isso é clima também, mas vegetação, biomas, enfim, e aí relevos, como a gente viu, planaltos, planícies, etc. Só que ele viu e pensou, é muito diferente um planalto do sul e um do norte do país. O que acontece então? Então ele viajou o Brasil inteiro e ele começou a fazer categorias outros tipos de categorias. Ele colocou aqui, categorizou domínios morfoclimáticos. Morfoclimático, que palavra é essa? Lembra sempre, morfo, forma, climáticos, clima. Então ele juntou basicamente a forma que a Terra estava ali, a forma do solo, ou seja, o relevo, tudo que ele podia ver, junto com o clima. E aí com isso ele chegou basicamente nesse tipo de classificação. Esse tipo de relevo, na verdade, não leva em conta os subtipos, porque, na verdade, se não me engano, são 36 tipos de relevo. São mais de 30 com certeza, o número exato agora não me vem na cabeça. Mas, basicamente, esses são os principais.
Por que é tão difícil fazer isso nessa matéria? Porque basicamente a Terra não tem uma fronteira super assim, então aqui a partir dessa linha é uma planície, a partir dessa linha é um planalto. Não é assim. É sempre uma área de transição, tem uma área de ali que os dois biomas eles ocorrem, os dois tipos de relevo ocorrem, os dois tipos de clima ocorrem. Então é muito complicado. Se você já foi para o norte do estado de São Paulo, você com certeza percebeu que ele é muito, muito, muito mais quente e seco do que o sul do estado de São Paulo. Então, ali mais perto da capital, etc. Muito mais úmido, muito mais ameno o clima. Isso tem principalmente por conta do que a gente já sabe. Maritimidade, continentalidade. Então, maritimidade é mais perto do mar, vai ser mais ameno, vai ser mais úmido, etc. Então, bom, o Aziz Al-Sabir ele levou tudo isso em conta e ele levou toda essa nova forma de ver para dentro da academia. Academia, musculação, não, academia, as faculdades, etc. Então, bom, isso é muito importante vocês saberem, porque quase sempre em textos, etc., cai, vocês têm que saber um pouco disso. Pesquisa vídeos dele, no YouTube tem vários, eu nem coloquei algum específico, porque todos eles falam um pouco da história, alguns dele falam como que ele fez, como que ele pensou, mas enfim, Aziz Al-Sabir é o cara para esse tipo de matéria. Bom, dito isso, vamos fazer um pouco de exercício. Se você quiser fazer sozinho agora, pausa um pouco o vídeo, senão agora eu vou começar a ler, etc., começar a pensar. Então, bora lá, pausa ou continua. Então vamos lá, essa questãozinha, eu não lembro de qual faculdade que é, mas é de alguma faculdade. Mas enfim. Sobre o relevo brasileiro, julgue as afirmativas a seguir. Então, alternativa número 1. As áreas de depressão no Brasil correspondem somente às zonas de depressão relativa, com altitudes variando entre 100 e 500 metros, com destaque para a depressão sertaneja e a do São Francisco. Tá certo. O Brasil ele não tem uma depressão absoluta muito significativa. Então, com certeza, deve ter algum tipo de formação que está abaixo do nível do mar, mas ela não é tão grande a ponto de ser falado. É uma depressão absoluta. Então, beleza. Alternativa número... Então, tá certo a 1. Então, a 2. As áreas de planície do Brasil estão restritas às margens dos grandes rios e seus afluentes, além de boa parte do litoral do país. Tá certo, a gente viu isso também. Planícies ocorrem mais perto de rios e do mar. Beleza. O centro-sul do Brasil é predominantemente constituído por formações planálticas. Tá certo também. Se a gente voltar aqui no mapa, aqui, centro-sul do país, é um planaltão assim grande. A gente tem aqui um pouco do rio Paraná, assim, mais aqui nessa parte. Aqui, os mares, mas basicamente um planalto. Então, a gente viu que as três estão certas. A alternativa é. Beleza? Próximo exercício. Então, mesmo esquema. Ou pausa, ou agora eu vou ler. O relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes. Cerca de 92% do espaço natural do país apresenta altitudes inferiores a 900 metros acima do nível do mar. Isso ocorre por quê? Então, a primeira coisa que a gente, quando vê uma questão, o enunciado ele sempre é uma verdade. A menos que tipo, assim, o enunciado fale assim, veja se as afirmativas são falsas ou verdadeiras, tudo que ele dá ali você tem que considerar como verdade. É a visão de mundo que aquele corretor, que aquele professor que fez a prova colocou ali. Então, provavelmente, a resposta vai ser a partir dessa visão de mundo. Se você sabe isso, você consegue fazer muita questão, principalmente na parte de humanas. Então, bom, então ele já está falando que o relevo brasileiro ele não tem grandes alturas, grandes altitudes. 92% do espaço ele apresenta altitudes inferiores a 900 metros. Se eu não me engano, o ponto mais alto é o Pico da Neblina, bem no norte do país. Então, bom, isso ocorre por quê que esse relevo assim? Então, a gente vai predomina no país a ação dos agentes endógenos. Agentes endógenos, a gente viu, são os agentes que ocorrem dentro da Terra. Então, o tectonismo, vulcanismo, terremotos, etc. A gente não tem isso muito no Brasil, porque ele está bem no meio da placa tectônica. Então, não é A. B. A formação geológica do Brasil é antiga. Tá certo, mas bora ler as outras. C. Ocorrem frequentes terremotos que aplanam o relevo. Cara, não. A gente não tem frequentes terremotos. A gente já teve terremotos aqui,
Mas todos os terremotos que a gente teve, nenhum ocorreu realmente dentro do país. Sempre ocorre perto da onde tem as zonas de transição, as zonas de choque entre as placas tectônicas, e aí ocorre lá perto, e aí a gente só vê a consequência disso. Como aconteceu lá, a gente vai sentir um pouquinho aqui, mas muito mais fraco, e com certeza não é frequente, com certeza isso não aplana o relevo. Aí beleza, vamos ver. A atividade humana atuou no sentido de degradar as formas antigas da superfície. A gente viu que o homem ele altera muito as paisagens, etc., a natureza. Só que, se a gente pensar não apresenta elevadas altitudes, o homem ele não vai em montanhas e tipo, super quebra elas, aplana, etc. A gente faz isso quando tem algum interesse em minérios, etc. Já aconteceu isso, não estou falando que não acontece. Em Minas a gente vê um pouco disso no quadrilátero ferrífero. Só que falar que o Brasil, no sentido do país, 92% do espaço foi o homem que fez isso, ele seria o país mais foda nessa questão de minérios, né? Mas não é esse o caso. Então não é AD. Então, o Brasil localiza-se em grande parte nas zonas de encontro de placas tectônicas. Também não, a gente viu que o Brasil está bem no meio dessas placas. Então, alternativa B. Próximo e último exercício. Esse tipo de hidrografia, pelas as características observadas, é típica do seguinte relevo. Para um pouco e vê a foto. A gente está vendo que é super reto e os rios estão serpenteando. A gente já sabe que é planície. Então, se a gente vai nas alternativas, a gente já coloca D de cara. Parece que é pegadinha, mas não é. Basicamente, o que o corretor está querendo que você faça, quem fez essa prova faz, você associe imagem e a teoria. Por isso que aqui sempre, minhas aulas na verdade, sempre uso slides, agora mais ainda, né, mas principalmente na sala de aula, eu nunca consigo usar muito a lousa porque é muita imagem. É muita forma de você falar da mesma coisa, então você tem que associar principalmente imagens com teoria. Mas basicamente, tudo que ele dá aqui, paisagens geomorfológicas fluviais, então assim, paisagens da forma da Terra, fluviais, então de rios, então realmente é um rio que aparece aqui, Apalachianas. Apalachianas é uma cordilheira. Uma cordilheira é um conjunto de montanhas, não tem nenhuma montanha nessa foto, então não. Planaltos cristalinos, também não. O planalto a gente viu que sempre vai ser formado uma parte mais alta, uma parte reta realmente nesse alto, só que vai ter uma depressão muito grande. E não é típico um rio acontecer dessa forma, desse tipo. Então, bom, cuestas fluvio-lacustrinas, não. Planícies é acerto e maciços residuais. Eu coloquei essas fotos aqui só para que aparecessem esses nomes. Maciços residuais são literalmente maciços de restos. Restos o quê? De montanhas muito antigas. Com o passar do tempo ainda não estão completamente retas, não estão completamente achatadas, mas aí você vê uma forma, uma altitude. Isso aqui no caso é do Ceará, então a gente tem esse tipo de forma no nosso país. Mas, muito pequeno, muito difícil cair também, mas sobre você saber o que é. As cuestas são justamente essa formação rochosa de uma depressão assim que não é tão alta, mas ainda assim quando o solo tem essa queda muito grande. As cuestas geralmente são faladas na América Latina sem ser o Brasil, porque né, cuestas é espanhol, e é um relevo típico de outros países. O Brasil a gente não vê muito, a gente vê as falésias. Falésias a gente vê bastante, que é a mesma coisa com a coisa, só que corre próximo ao mar. Então, basicamente, uma queda muito grande, que você não tem uma praia ali, uma areia. Então, cai assim. Ou se não, você tem uma praia, ela é muito curta, e aí você tem essa formação rochosa bem grande que acontece. É bem comum no Nordeste, a Praia da Pipa, que é famosa em Natal para ver as falésias, etc. É isso que ele está falando. Então, bom, a gente viu que a alternativa é a D, e com isso a gente encerra esse tópico de relevo, parte 2 e última parte. E aí a gente se vê na próxima aula, beleza? Falou, gente. Tchau, tchau.